Pode ser? Na visão das pessoas nativas, moradores, comerciantes, eles são a favor da faixa de infraestrutura? Então, tem diferentes grupos, né? Quando a gente fez um levantamento para entender a percepção dos grupos, como que eles se posicionavam, comerciantes, eles têm o perfil de serem muito mais favoráveis à existência, né? Tanto da faixa de infraestrutura quanto do porto. Os moradores, eles se dividem entre aqueles que são favoráveis e aqueles que não são tão favoráveis, e os técnicos científicos, que é o pessoal das universidades, tem uma tendência a ser mais contrário. O que a gente observou, né? Que a fonte de informações também muda um pouco. Então, os moradores, que não são nem comerciantes, nem técnicos científicos, eles tendem a receber informação muito mais do boca a boca, como eles falaram, assim, né? Pessoal, as informações que vêm de conversa. Enquanto que os outros grupos, eles recebem informação de tudo que é fonte, assim, internet. Agora, um ponto que é bem relevante também é que, apesar dos comerciantes eles serem mais favoráveis, as informações, ou melhor, o acesso aos documentos oficiais, que é estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, eles praticamente não acessaram. Dos 30 que a gente entrevistou, só 2 acessaram esses documentos. E via internet. Assim, então, é algo bem... passa um pouco que as informações talvez não sejam os documentos oficiais, né? Vêm de outras fontes. Ainda em cima dessa questão, né? Foi feita uma pesquisa quantitativa para calcular mais ou menos uma porcentagem? Foi. Eu orientei um trabalho de uma aluna de pós-graduação, em que ela justamente entrevistou essas pessoas, né? Para entender quais eram as posições delas, e aí a gente acabou vendo que a maioria mesmo dos comerciantes, eles eram a favor, então estava em torno de 80%, mesmo eram a favor da construção, né, do porto especificamente. Agora, dos outros eu não me lembro de cabeça, assim, mas eu posso passar para vocês depois. Pode ser? Pode ser. Eu não lembro de cabeça mesmo. Hoje em dia, o assunto desenvolvimento está sendo cada vez mais debatido. Para alguns, quanto mais produzimos, mais dinheiros vamos arrecadar. E para outras, devemos nos dedicar ao que temos. Para você, vale a pena se pagar o preço para nosso desenvolvimento? Então, acho que é bem importante a gente dividir duas coisas que são diferentes e que muitas vezes é colocado como uma coisa única, né? Que é assim, quando a gente fala de desenvolvimento, as pessoas estão colocando isso como sendo um crescimento econômico, né? E são duas coisas diferentes. Então, quando a gente está falando do crescimento econômico, obviamente, a gente observa que com a vinda de um porto vai haver mais recurso entrando para aquele município. É o exemplo do que a gente tem aqui em Paranaguá, em que a renda per capita que a gente tem no município é de mais de 40 mil dólares por ano, né? Ou 40 mil reais por ano, é 46 mil. Ou seja, significaria que cada um da família receberia esses 46 mil no ano. Quer dizer, a gente não vê as pessoas recebendo isso. Por quê? Porque o PIB aqui é grande, né? Então, beleza, tem o crescimento econômico. Agora, quando você vai ver lá o índice de desenvolvimento humano, ele é menor do que um município menor como Pontal do Paraná, que depende de turismo. Quando você vai ver o índice de Gini, que é o que mede lá a diferença, né? A desigualdade, aqui a gente tem mais desigualdade do que muitos dos outros municípios que não tem tanta renda per capita. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, eu acho que a pergunta que tem que ser colocada é qual é o tipo de desenvolvimento que a gente está discutindo, né? Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, são 270 milhões investidos numa estrada. Será que se a gente perguntar para os munícipes, se eles tivessem 270 milhões de reais, se eles investiriam numa estrada, eles provavelmente não investiriam. Eles iam investir em outras coisas, no turismo. O município de Pontal tem 200 km². Significa que daria mais de 1 milhão
por quilômetro quadrado. Então, se você for pensar, o que daria para você fazer, né? Quantas coisas você poderia tornar o município muito melhor para realmente ter um desenvolvimento e não só pensar num crescimento econômico em que o recurso não fica ali, né? Mas ele passa por ali. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito mais do que uma resposta, né? Então, qual é o tipo de desenvolvimento? Se é pensar só no crescimento econômico, não, eu não concordo. Mas se a gente quer pensar em um melhor IDH, em que a gente vai ter mais educação, maior longevidade, eu concordo. Se a gente vai pensar em diminuir a desigualdade, também concordo. Mas só o crescimento econômico, eu acho que não é o que a gente tem que ter, não. Próxima pergunta seria: ao saber da notícia da possível construção da rodovia de infraestrutura, qual foi a primeira opinião? Minha? Sim. Bom, minha foi bem ponderada, assim, né? De dizer assim, tá bom, vai ter uma estrada ou a faixa de infraestrutura, né? Então, vamos ver o que é que está previsto nessa faixa de infraestrutura e tentar entender a conjuntura, né? Para que ela foi criada. Então, como eu sou morador de Pontal do Sul e eu venho para Paranaguá todos os dias, eu acho bom ter uma estrada. Mas aí você tem que pensar, que estrada que é essa? Para que ela vem? Eu vou me beneficiar, mas de que maneira, né? Bom, aí a partir disso eu comecei a fazer análise da conjuntura toda, né? Então, quando você está vendo que o licenciamento ele é para está sendo focado numa estrada e num canal, mas ao mesmo tempo você tem várias outras coisas lá que não estão sendo avaliadas, os impactos não estão nem sendo analisados, como aquele oleoduto que eu falei para vocês, que vai ter o gasoduto, que vai ter as linhas de alta tensão, uma ferrovia, e o governo licencia isso sem ter um estudo, a partir daí eu passo a ser contrário, falo, olha, não está sendo desenvolvido para o turismo, não está sendo desenvolvido para os moradores, não está sendo feito para o que eles estão vendendo. E é aí que eu sou crítico, de falar assim, bom, uma estrada a gente precisa, mas não dessa forma. Então, em princípio, a minha resposta é essa, de que, num primeiro momento, fiquei em dúvida, mas a partir do momento que eu estudei mais para entender, percebi que não era legal. Então, agora uma última pergunta, professor. Em caso do governo aprovar a construção, liberar e tal, já teria um projeto para amenizar o impacto causado pelo porto? Então, teria um projeto ou seria já pensado um possível projeto para isso? Entendo. Veja, no processo de licenciamento, já se prevê, no momento em que você obtém a licença de instalação, os programas que precisam ser feitos, inclusive quais são os investimentos que são feitos nesses programas de mitigação. Então, assim, está gerando um problema ambiental, se prevê um programa de educação ambiental. Vai se instalar a obra, então durante a obra você vai precisar colocar programa de gestão de resíduos sólidos. Vai ter um problema socioeconômico, vai ter que ter um programa voltado para as questões socioeconômicas. Então o próprio licenciamento ele já prevê quais são esses programas, para as questões que são mitigáveis. Para aquelas que não são mitigáveis, tem as medidas compensatórias. Então, a medida compensatória para a construção do porto foi avaliada e deu em torno de 3 milhões de reais. Então, isso é um valor que se paga para aquilo que você não tem como mitigar. Ou seja, a hora que você vai construir, você vai ter que fazer o corte raso da vegetação. Então, para isso, você tem que ter uma medida compensatória. Ou conservar algum outro lugar, ou fazer um programa de recuperação de área degradada, e além disso tem esse valor que tem que ser pago. E está estimado em mais ou menos 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões. Tá? Então, assim, tem os programas. Agora, o problema é que a fiscalização aconteça de maneira adequada, que se execute efetivamente. Então, é todo um outro trâmite, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tem programas, mas se eles são os mais adequados ou não, tudo
tem que ser fiscalizado. Então, acho que seria essas algumas questões, né, que foi levantado. Muito obrigado ao professor por responder, né? Valeu. Seria isso aí. Obrigado a vocês por terem vindo. Muito boa.